CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Rosana. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes. Boa tarde, Rosana. Rosana, vamos começar com o relatório da ONU que avalia como os países estão se preparando para enfrentar a crise climática. Eles estão indo mal, viu, Sardenberg? A maioria dos países ainda não fez o dever de casa contra as mudanças climáticas, ou seja, ainda não apresentou as novas metas para reduzir a emissão de carbono. Dos 197 países, apenas 64 entregaram as chamadas NDCs. Isso representa 1/3 dos países. E olha que são metas muito fracas no geral. E o mais assustador desse relatório é que os grandes emissores, como a União Europeia, China e Índia, ainda não apresentaram oficialmente as suas NDCs. Tem apenas a intenção de apresentar. A China, por exemplo, que é o país mais poluidor do mundo, disse que pretende reduzir entre 7% a 10% das emissões até 2035, na reunião que houve da Assembleia da ONU. Essa é uma meta ridícula, porque o corte de carbono necessário para a economia chinesa é de pelo menos 30%. Aí muita gente diz, mas a China está investindo muito em energia renovável, carros elétricos, etc., sim, mas não a ponto de compensar a matriz fóssil, que ainda é de 80%. Então, gente, é como se você quisesse apagar um incêndio com um copo de água. Não dá. A ciência é muito clara. Se não cortar carbono para valer, num horizonte de curto prazo, o colapso do clima será inevitável. Mais calor extremo, mais furacões, enchentes, secas, um impacto realmente arrasador sobre as populações. E, Rosana, como que o Brasil apareceu nesse relatório? O país conseguiu apresentar metas climáticas robustas? Cássia, o Brasil está bem colocado sim, entregou essas metas climáticas antes do prazo inicial, mas os analistas dizem que a gente pode ser um pouco mais ambicioso do ponto de vista climático. O Brasil prometeu cortar 67% das emissões e o ideal seria algo em torno de 75%. Agora, mesmo o Brasil tendo feito a lição de casa, o governo está muito preocupado com o impacto desse relatório da ONU na COP. Porque se os países chegarem sem as novas metas climáticas, a Conferência do Clima vai fracassar. Como é que você vai estabelecer os projetos de mitigação e adaptação climática sem saber o tamanho da bronca, né? Sem saber o tamanho da vontade dos países em se descarbonizar? Vai ser mais uma conferência de conversa bonita e não a conferência da implementação como se deseja. Por isso é que a ONU está falando bastante desse tema, das NDCs, nas reuniões preparatórias da COP, oferecendo um apoio técnico e muita orientação para que os países consigam elaborar suas NDCs. A gente sabe que são cálculos difíceis, complexos, mas infelizmente, com os dados que a gente tem até agora, fornecidos por esses países que já apresentaram as metas, só dá para derrubar as emissões de carbono em 17%. Só que o mundo precisa de um corte de pelo menos 60% para garantir um certo equilíbrio climático. Está muito distante, hein, gente? Está muito longe ainda. Rosana Jatobá, essa história vai longe. Obrigado, Rosana. Até. Um beijo para vocês dois, até domingo. Até domingo. E até agora, domingo, por quê? Porque tem CBN Sustentabilidade com a Rosana. E tem a entrevista que ela faz todo domingo, CBN Sustentabilidade, que vai ao ar de manhã e de noite. E com reprise e tá sempre também lá no YouTube. Inclusive dá para assistir com imagens. YouTube com vídeo e imagem. É isso.